Bom dia, estamos aqui para conversar com a Carmen Migueles, ela que é petropolitana, de 53 anos, historiadora, mestre em antropologia e doutora em sociologia. Ela que foi candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Carmen, tudo bom? Tudo bom, Lucas? Bom dia. Muito obrigado por ter aceito participar aqui da nossa entrevista. A nossa primeira pergunta retoma, naturalmente, a sua candidatura. A senhora foi a Uhum. primeira candidata do Partido Novo que disputou de fato um cargo no Executivo. Foi também a única a disputar uma prefeitura em todo o ano de 2016, nas eleições municipais. Então a gente queria saber como é que a senhora chegou até o partido, como é que chegou até o Partido Novo, como é que foi esse processo seletivo para conseguir essa candidatura e, finalmente, qual é a experiência que a senhora tira dessa candidatura. Lucas, eu conheci o Novo muito pouco antes das eleições, né? Na realidade, eu ouvi falar do Novo na minha sala de aula, na FGV, eu dou aula no mestrado executivo, então é um grupo bem mais sênior, pessoas entre 35 e 50 anos, e eu tinha alunos que eram do Novo. E na sala de aula, esses alunos traziam ideias sobre como resolver alguns problemas de política pública no Brasil. Mas uma coisa que chamava atenção naquelas conversas era o desconhecimento de direito administrativo, de teoria geral do Estado. Eram ideias muito bem intencionadas, mas que não dialogavam de uma maneira clara com as restrições que o ambiente estatal coloca, não só no Brasil como no mundo, né? É da natureza da área pública, está sob fortes controles externos. Então, a liberdade do executivo público ela é muito menor do que a liberdade do executivo privado, e isso é necessário até para você garantir o império da lei e os direitos individuais. Na realidade, como o Estado tem o monopólio do direito do uso e da força na sociedade, faz parte dos fundamentos de preservação dos direitos da sociedade essa questão de manter o executivo público sob fortes controles. Então, as pessoas falavam muito em sala de aula como se fosse possível para um executivo público realizar tudo aquilo que eles estavam dizendo. E eu contrapunha isso muitas vezes com essas questões do equilíbrio dos poderes e da importância de você manter o Estado sob certos controles, até por uma questão de defesa e garantia dos direitos. Então, parecia um contrassenso, que tá, eu tenho que diminuir a liberdade do executivo para que todos tenham liberdade, essa é uma questão central na hora que nós pensamos na divisão entre os poderes, e os alunos começaram a dizer, não, poxa, professora, então ajuda aí, vai lá no Novo, nos ajuda a pensar isso, nos ajuda a pensar como é que a gente pode formular uma visão de Estado bacana, que seja a cara do Novo. E eu comecei a me aproximar do Novo em março, muito para tentar entender o que era isso e por uma certa sensação de obrigação pública. Assim, se a gente não se envolver, né, as coisas não andam. E eu vivia muito dizendo, aí mais para os meus alunos de graduação, que a gente não podia reclamar do que está aí, porque o Estado cresce e ganha em poder na omissão da sociedade civil. Eu falava muito sobre essa questão, sobre o fato da gente não poder se omitir, e aí o feitiço vira contra o feiticeiro. As pessoas dizem, não, você está sempre falando contra a omissão, então ajuda. Uhum. E eu me aproximei do partido muito para isso. Eu não tinha a intenção de concorrer, porque eu tenho uma filha ainda pequena, com 8 anos, eu tenho uma empresa de consultoria, eu trabalho para a Fundação Getúlio Vargas, eu eventualmente trabalho para a Fundação Dom Cabral, e não dava muito tempo mesmo. Para não fazer a nossa parte, a gente também não pode reclamar dos oportunistas que ocupam esse vácuo de participação. Então eu fui para participar do processo seletivo, mas muito naquela ideia de que era importante, primeiro, aumentar a participação feminina na política, porque tem a infeliz da cota, né? Uhum. Então, era importante aumentar de uma maneira muito clara o número de mulheres. Era importante ter uma pessoa que entendesse um pouco mais
de direito administrativo e dessas restrições do Estado, participando do debate, até para servir de contraponto para os arroubos transformatórios. A gente tinha muita gente querendo fazer um monte de coisa bacana, mas que não era possível nem viável, então, para servir de contrapé. E eu fui participar do processo seletivo muito nesse espírito, de ajudar a modelar o próprio processo seletivo. Então, eu falei nas entrevistas do processo seletivo. A primeira etapa do processo seletivo é uma seleção por valores. Então, você tem que responder um questionário online para ver se os seus valores estão alinhados com os valores do Novo. Essa é a primeira etapa do processo seletivo. Depois, a pessoa tem que mandar um vídeo argumentando sobre por que eu gostaria de entrar na política. E aí está vendo essa capacidade argumentativa, a oratória, o raciocínio lógico. O vídeo tem um pouco a intenção de pegar um pouco isso. E depois foram rodadas de entrevista. E nesse momento, eu tinha dito que eu estava participando para ajudar no processo seletivo, na modelagem, para oferecer um contraponto, mas que eu não queria ganhar, eu não queria passar no processo seletivo. E eu fui comunicada assim que eu tinha passado bem em cima da hora, quando já estava muito em cima de mandar para o TRE a lista dos candidatos. E eu fiquei meio surpresa, porque eu tinha dito que eu não estava participando para ganhar. Eu fui meio atropelada assim, por esse fato. E aí, naquela hora, eu tinha que tomar uma decisão rápida. Vou ou não vou? Claro. E o que eu pensei foi, a história não fala dos covardes, eu não vou contrariar tudo que eu disse a minha vida inteira e a minha trajetória. Agora, quando aparece uma oportunidade de debater publicamente algumas ideias, eu não vou voltar para trás, mas eu, de fato, subestimei o que é uma campanha. Então, foi a primeira campanha do partido. O partido não tem políticos profissionais. Todo mundo foi muito surpreendido pela velocidade e pelo volume de pressão que aparece dentro de uma campanha. Então, foi desse jeito, na verdade. Tentando criar um partido de cidadãos comuns que nunca foram políticos, a gente acaba passando por esse tipo de problema. Quer dizer, foi uma aproximação com um partido que se deu por estímulo dos seus próprios alunos, começou assim, e foi uma candidatura, por assim dizer, que ela foi improvável, não calculada, até os 45 do segundo tempo. Foi. Na realidade, depois de terminado o processo seletivo, o Novo estava decidindo não lançar prefeito para nenhuma capital, porque apareceu muita gente bacana, assim, muita gente capaz da iniciativa privada, mas com propostas que não eram factíveis. E as pessoas não pararam para estudar um pouco as restrições dentro das quais elas iam trabalhar. Como o partido não tinha profissionais também, as pessoas se assustaram. A gente pensou, a gente não pode queimar a largada já de cara lançando candidatos que não têm ideia do desafio que vai ser, de fato, assumir uma prefeitura. Então, a seleção foi muito por isso e também levando em conta que a gente precisava walk the talk, a gente precisava agir de acordo com o que a gente estava dizendo, que ia ter processo seletivo, que o processo seletivo ia avaliar a capacidade do candidato já entrar jogando. Isso foi uma questão relevante para o partido, mas teve muito isso de eu mesma ter sido surpreendida no curto prazo. E eu acho que essa é um pouco a história de todo mundo que entrou no partido. A gente quer fazer a coisa certa, mas nós não somos profissionais. Então, a gente vai muito mais orientado por valores e determinado a fazer a coisa certa e encontrar os caminhos, não conhecendo bem o caos institucional que faz parte da política no Brasil. Então, isso foi um pouco a história dessa primeira eleição, e isso é interessante para todo mundo que quer participar em liberdade da política, que é entender que os desafios não são exatamente o que a gente pensou. Então, que uma questão que é importante para todo aquele que se acha livre, que é o cultivo das virtudes, o cultivo da resiliência, ele se provou muito necessário ao longo da campanha, se manter fiel às suas ideias, às ideias do partido, num momento de conflito, agir orientado por valores. Foi muito isso que a gente viu na campanha.
essa necessidade, porque não dava para fazer um plano estratégico, claro, até porque você não sabe de onde vêm os tiros ao longo do processo. Em relação a essa identidade do Partido Novo, a senhora acabou de falar do processo seletivo para candidatos, falou dessa originalidade do partido, desses diferenciais do partido. Há outros, a gente tem a recusa do uso do fundo partidário nas campanhas, né, regras internas que limitam justamente esse carreirismo político, a ideia é que sejam pessoas que não são políticos profissionais. Tem também a questão da cobrança dos filiados, tem várias outras medidas que são próprias do Partido Novo que ele traz como inovações na prática político-partidária. Qual é a avaliação que a senhora faz dessas inovações e dessas práticas e qual seria, se houver, na sua opinião, a mais relevante dessas mudanças? Eu acho que a qualidade da governança que o partido está estabelecendo é a mais relevante das mudanças. A ideia de que você tem um contrapeso adequado dentro do próprio partido ao excesso de concentração de poder do candidato. Então, em outros partidos, muitas vezes coincide que o candidato que vai concorrer na eleição é também o presidente do partido. Então, ele teoricamente se autocontrola. A gente teria um absolutismo monárquico dentro dos partidos. Ninguém, de fato, consegue botar o guiso no pescoço do gato e garantir que esse cara vai ser fiel às ideias do partido e fiel ao eleitor que o elegeu. Eu acho que de todas as inovações do Novo, essa é a mais relevante. Mas nós temos enfrentado alguns desafios hoje e a gente vai ter que parar para pensar. Um dos desafios que a gente está enfrentando é qual é a diferença entre o carreirismo político e a carreira política. Porque uma das coisas que nós vimos é que a administração pública, obviamente, ela é bastante complexa e ela é muito diferente da administração privada. E você precisa de pessoas experientes entrando, conhecendo as regras do jogo, senão a gente financiaria a curva de aprendizagem desse indivíduo. A gente vai ter que pensar em termos de estruturação de carreiras políticas que permitam que candidatos construam uma trajetória experiente. Então, uma das coisas que me vem à cabeça, por exemplo, um senador ou um presidente da República não poderia ser uma pessoa que nunca foi político, né? Não é razoável imaginar que isso fosse possível, não conhecer todas as restrições, todas as negociações necessárias, a relação entre os poderes, os espaços para atuação, conhecer as legislações que estão desatualizadas, saber representar, e isso é uma coisa que eu vejo hoje muito claramente. Os diferentes grupos de interesse que apoiam o partido, e quando a gente fala em grupos de interesse, eu estou falando, por exemplo, de todos os empreendedores, de todas as empresas, de todas as pessoas que de fato precisam ter uma política mais clara, mais transparente, mais meritocrática. É necessário entender onde que tem pedra no sapato de todo mundo. É necessário entender como é que a gente pode, de fato, representar essas pessoas de uma maneira mais técnica, mais madura. Então, como é que a gente vai conseguir garantir isso? Eu acho que esse é o maior desafio do partido hoje. Como é que a gente consegue eliminar o carreirismo sem eliminar a carreira, principalmente nos cargos mais estratégicos do governo federal. É mais fácil eliminar o carreirismo político e a carreira política no nível municipal e estadual. Mas no nível federal, você tem que ter uma história e uma experiência maior. Esse é um desafio que a gente vai encontrar. A complexidade da tarefa é muito grande, né? Muito bem. Então, quer dizer, mesmo havendo e sendo reconhecido o valor das mudanças, das inovações, há desafios ainda particulares na prática por polir, né, essa dinâmica do partido. É uma instituição nova, né, e nós temos que tem muito que amadurecer, mas amadurecer em liberdade, com um debate democrático, uma maneira transparente. Muito bem. Bom, a gente estava falando de uma candidatura que se construiu assim e acabou acontecendo nos finalmente, mas aconteceu, bateu-se o martelo, a senhora disputou a prefeitura. Imagino que tenha havido participação da campanha na rua.
certo? Sim. Como é que foi a reação do povo carioca ao Partido Novo, que você pôde perceber nas ruas? E houve interesse por parte do povo pelas ideias do partido? O partido tem ainda faz muito Novo na rua, não é só em época de campanha, ainda tem as barracas do partido e essas coisas todas. Durante a campanha, o que nós vimos é que o corpo a corpo na rua era muito contaminado pela raiva de político que a população tá. Então, em alguns momentos a gente era maltratado mesmo, né? Por exemplo, você ia abordar as pessoas na rua e a gente dizia, somos um partido que não é de políticos profissionais. Aí as pessoas diziam, não quero falar de política, não quero falar de político, e se vocês estão fazendo isso, agora vocês são políticos. A gente encontrou muito disso, muito de uma irritação da população, por um lado, mas a gente encontrava coisas fantásticas também, de uma vontade de mudança, um engajamento, um desejo de participação muito bacana. Então não foi uma coisa linear, não foi uma coisa única, assim, a gente não pode dizer, na rua foi assim. Nós tivemos experiências absolutamente surpreendentes, que nós fomos a vários lugares participar de debates convidados por associação de moradores, ou até pela imprensa que cuida de concursos públicos, e as pessoas dizem, você promete isso, promete isso, promete isso. Eu dizia, não, gente, a gente não pode prometer, pensa bem. Eu não vou prometer antes de entrar, fazer uma análise, blá, 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 não sei se isso é necessário, não prometo, não. Né? E as pessoas ficarem positivamente surpreendidas. As pessoas, assim, uma das coisas que mais nos chamou a atenção na campanha foi o quanto que as pessoas ficavam desarmadas e positivamente surpreendidas simplesmente por falar, para a gente falar a verdade. Eu não vou prometer. Então, de muitas maneiras, a não obrigação de ganhar, porque você não tem um monte de coligações e você não tem que dar emprego para um monte de gente, você não tem um monte de problema, o fato da gente simplesmente poder falar a verdade teve um impacto enorme, um impacto positivo em muita gente. Em matéria de números, isso levou a 38.512 votos, 1,27% do total. Como é que se avalia esse resultado? Então, o que a gente descobriu é que esse resultado ele foi um resultado muito mais do voto útil do que de qualquer outra coisa. O volume total de votos do partido no Rio foi 100 e poucos mil, a soma do voto de todos os vereadores, e gente que simplesmente foi lá e digitou 30. Mas o que nós ouvimos depois da campanha foi muita gente que votou nos vereadores do Novo e não votou no candidato do Novo para o cargo majoritário, não votou em mim. Eu até hoje escuto isso, as pessoas me param na rua, que é uma coisa que eu também não esperava, esse efeito da campanha. As pessoas me param na Fundação Getúlio Vargas, me param nas universidades, me param no aeroporto, várias vezes no aeroporto, eu fico ali parado esperando um voo, as pessoas, você concorreu para o Novo? Puxa, eu queria ter votado em você, mas aí eu fiquei achando, não vai ser agora, o Novo não vai ganhar, então votei em fulano de tal. O impacto do voto útil, a gente estima que é responsável por essa diferença entre o voto para prefeito e o voto total nos vereadores e na legenda. As pessoas com medo, sabendo que a gente era a primeira campanha, a gente não tinha chance de ganhar, e votando no candidato que tivesse mais chance de derrotar o candidato que esse eleitor não queria que entrasse de jeito nenhum. Né? Então, isso que se chama de voto útil ou voto estratégico, ele teve um impacto muito grande no resultado da eleição majoritária. A gente tinha uma parcela do eleitorado que estava preocupada, por exemplo, com a ascensão dos radicais do PSOL e se voltou para candidatos de outros nichos, como, por exemplo, o Carlos Osório, o Índio da Costa, ou até o Flávio Bolsonaro. E durante a eleição, esse problema, esse perigo, isso foi alvo das reflexões do Novo? Qual foi a estratégia que o Novo adotou para se diferenciar desses candidatos e por que ainda assim teve muito essa questão do voto útil? Como é que a senhora avalia as causas disso?
Nós fizemos uma campanha muito pesada contra o voto útil nas mídias sociais, o que, como a gente não usa fundo partidário, a gente precisaria de um engajamento maior ainda do que teve de compartilhamento das nossas campanhas nas mídias sociais, para que a gente atingisse um número maior de pessoas. A gente acabou preso no algoritmo do Facebook, que com o tempo vai restringindo o alcance das suas postagens. A página pública da campanha cresceu bastante, mas eram pessoas interessadas no Novo em outros estados. Então, tinha momentos, tinham publicações ou postagens no site da campanha que batiam 130 mil visualizações, mas quando você ia tentar ver quem é que estava vendo, gente que estava querendo montar um diretório em Roraima, gente que estava olhando para isso no Pará, ou muito também gente que estava acompanhando o Novo nas outras capitais que o Novo tinha lançado candidato. Então, a campanha à Prefeitura do Rio foi compartilhada pelos candidatos a vereadores das outras capitais, para mostrar como é que o Novo se portaria numa campanha majoritária. Então, o esforço que a gente fez via mídia social, que é o que a gente de fato podia fazer sem usar o fundo partidário, ela não teve um impacto, por exemplo, nas regiões da cidade com as quais nós não tínhamos relacionamentos, porque aí teria que ter um marketing em rede que funcionasse melhor. Essa é uma questão do desafio de não usar o fundo partidário, porque você acaba tendo uma limitação da exposição das suas ideias, principalmente em regiões onde você não tinha nenhum representante do partido. Isso foi um problema. E outra questão é a questão da coragem mesmo. A liberdade exige coragem. E o que a gente viu foi que teve gente muito próxima da gente que votou voto útil por medo mesmo da ascensão da esquerda, por medo não só da esquerda quanto do Crivella. Então, várias pessoas nos disseram: nossa, exatamente os dois candidatos que a gente queria evitar que chegassem no segundo turno foram os que chegaram. Que mostra o efeito dessa falta de vontade de brigar pelo que você acredita nesse impacto. Né? Tem um amigo meu que diz assim, na verdade, citando o Og Leme, não sei se você lembra dele, sim, não é da tua época, né? O Og tinha uma brincadeira que ele dizia: se tiver uma revolução comunista no Brasil, não tem problema, não sei se você conhece essa história dele. Ele dizia: os liberais alugam uma Kombi e vão embora. Ele falava disso para falar do número extremamente restrito de liberais que existiam no Brasil. Na verdade, tem uma pesquisa global, e eu, como professora de cultura organizacional, uso muito essa pesquisa, que é do Gert Hofstede, que ele compara fatores de cultura entre todos os países. Ele faz isso desde a década de 60. O Brasil é um país autoritário, então a gente tem uma altíssima distância de poder, que diz que a gente aceita muito o autoritarismo e aceita a desigualdade como ser humano, a gente aceita. A gente não peita os autoritários, a gente acomoda, a gente aceita a desigualdade, cada um de nós no dia a dia com muita tranquilidade. Nós temos foco no curto prazo, planejamento reativo, baixa confiança nas comparações globais, e nós temos uma altíssima autoindulgência. A propensão à autoindulgência no Brasil, de muitas maneiras, alimenta essa covardia. Por que eu vou, né? A gente tem um pouco essa filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E essa coisa de, o mundo já veio melado antes de eu nascer, por que eu vou fazer essa força toda? Essa autocomplacência, ela, de muitas maneiras, impede a redução da distância de poder e do aprimoramento da regra democrática. E eu acho que isso impactou muito nessa questão do voto útil. O quanto que cada cidadão, de fato, não traz para si a responsabilidade de fazer a coisa certa.
Isso é uma coisa que ficou bastante claro. E as pessoas diziam e dizem para mim até hoje, pô, eu queria ter votado em você para não ter o Crivella, não sei o quê, olha aí o que aconteceu. Então, quer dizer, as pessoas nos conheciam, gostavam das nossas ideias, gostariam de ter votado na gente, mas votaram em qualquer um dos outros, o que fez com que houvesse uma dispersão enorme dos votos de quem não queria nem a esquerda, nem o Crivella, que eu não sei muito como classificar no espectro político, e acabou gerando essa situação dos dois candidatos que tinham uma base eleitoral mais fiel, acabaram se elegendo. Então, o que decidiu a eleição foi a qualidade do apoio que o Crivella e o Freixo tinham nos seus respectivos eleitores. E o que prova é que a fidelidade a uma ideia e a um político é um fator crítico para ganhar uma eleição se todo mundo está jogando no varejo sem uma estratégia. Isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente. Quer dizer, se você faz voto útil e esse jogo não está combinado, você tem a maioria da população perdendo a eleição, porque dispersou entre Osório, Pedro Paulo, Índio da Costa. Você teve essa dispersão, né, o Bolsonaro, e o que acabou acontecendo é que a minoria fiel ganhou. O que essa eleição nos diz é, se você acredita nas suas ideias, você tem muito mais chance de eleger o seu político do que se você tentar fazer voto útil escolhendo o menos pior, jogando randomicamente. Essa é uma grande lição, eu acho, para o eleitorado carioca, porque foi para o segundo turno quem a maioria não queria que ganhasse de jeito nenhum. Os dois que ninguém queria que ganhasse de jeito nenhum, não, muita gente também não queria, o Ciro e a Jandira, né, obviamente. Mas dos que tinham mais força, foi para o segundo turno quem a maioria não queria. E isso foi esse desalinhamento a valores e princípios no processo de votar. Embora ainda fique claro que ainda falta esse engajamento no campo liberal, ainda assim, como a senhora também já acabou de apontar, a gente viu alguma surpresa nas previsões, que mesmo sem fazer coligação, o Novo elegeu parlamentares em 4 capitais. A gente teve aqui no Rio Leandro Lira, né? Em São Paulo teve a Janaína Lima, em Porto Alegre o Felipe Camozato, e em Belo Horizonte o Matheus Simões. Como é que a senhora avalia pessoalmente o resultado do partido nessas eleições em geral, nacionalmente? Como é que o próprio partido, qual é a sensação que a senhora tem de como o próprio partido recebeu esse resultado e qual é a importância de se eleger parlamentares para que se obtenha êxito na eleição ao executivo? Então, a nossa sensação é uma sensação de muita vitória. O partido não tinha 1 ano de fundado quando concorreu à primeira eleição, né? Então, nós achamos o resultado absolutamente espetacular. Quando saiu o resultado da eleição, foi todo mundo aqui para um restaurante junto celebrar. Eu nunca ganhei tanto abraço, tanto beijo na minha vida. Então, a sensação foi de que, dado a juventude do partido, a falta de recursos, a nossa falta de experiência, o resultado foi absolutamente sensacional, porque nós ficamos na frente de partidos consolidados como o PSTU, de uma maneira bastante clara e sem nenhum recurso, de fato, para travar essa briga. Um partido novo, sem políticos profissionais, sem apoio dos sindicatos, porque o PSTU ainda tinha apoio do sindicato, foi uma coisa bacana. Eu acho que foi uma vitória muito grande. O que eu estava te falando antes não é uma sensação de derrota, mas é uma sensação do trabalho que a gente vai ter pela frente e de uma análise de por que a gente poderia ter ido ainda melhor e não fomos no grupo que nos conhecia com as restrições de tempo e dinheiro que a gente teve para falar do partido. Nós achamos especialmente um marco foi a nossa diferença em relação à rede, porque o Molon é uma pessoa que fala de forma ponderada, que não coloca o medo que o Freixo coloca para muita gente. A rede tinha a Marina Silva apoiando, que foi uma candidata muito bem votada em nível federal, e a rede usava os recursos do fundo partidário. Ainda assim, a diferença da rede para a gente foi mínima, né?
Isso é um sucesso enorme. Nós não tínhamos a Marina fazendo campanha para a gente. O nosso candidato, né, para a prefeitura era eu e não o Molon, um deputado federal bastante conhecido com muita exposição de mídia. Nós não estávamos usando fundo partidário e ainda assim a gente chegou num resultado muito próximo, o que mostra a força do partido e a força das ideias e dos valores que a gente vem defendendo. Quer dizer, embora ainda falte, ainda haja a sensação de faltar esse trabalho de engajamento, a opinião liberal, ela já tem força. Isso já se traduziu. Nós vimos isso e nós tivemos surpresas muito gratas em regiões em que a gente não imaginava. A gente estava fazendo uma caminhada em Bangu e tinham jovens que nos acompanhavam pelas redes sociais, que vinham nos cumprimentar. Então, a maioria das pessoas não queriam falar com a gente na rua, porque não queria falar com político nenhum. Né? Era um momento de muita irritação com os políticos e com a política, mas nós éramos surpreendidos por jovens, muito jovens ainda, alunos secundaristas de 16 anos, 17. Quer dizer, eu não ia votar, mas como é em vocês, a gente vai votar. Uma coisa que foi muito bacana e que nos surpreendeu muito. Uma outra coisa que foi muito bacana e que nos surpreendeu assim, foram os debates nas universidades. Porque nós chegamos, tanto na UFRJ quanto na UERJ, com uma campanha, uma claque, né, de fato, muito grande dos partidos de esquerda. Né, a Luciana Genro, professora da UFRJ, lá liderando muito aquele debate na UFRJ. Os professores, todo mundo muito confortável, a esquerda muito confortável na UERJ. E depois que terminou o debate, com muita gritaria e muita aclamação dos partidos de esquerda, nós nos surpreendemos com grupos muito grandes de alunos nos seguindo, pedindo material de campanha. E na primeira vez eu até fiquei pensando, gente, eu sou muito amadora mesmo. Porque eu tinha meia dúzia de coisas na mala do carro, eu não tinha um material de campanha enorme, então eu não tinha sequer material para entregar, eu tive que pedir para os meninos irem buscar na Tijuca, que era onde a gente estava distribuindo o nosso material de campanha, porque eu não tinha imaginado que na PUC, na UERJ, na UFRJ, a gente teria um grupo de jovens querendo material de campanha. E uma coisa que a gente viu também é que a discussão baseada em dados e fatos, uma discussão pragmática, olhando para dados empíricos, ela tem um poder muito grande para esse público de universidade. A gente reverteu algumas situações no debate, simplesmente olhando para dados e desconstruindo o discurso. Tinha muita falácia no discurso da esquerda, né? Pulos lógicos para questões que são falsas, para gerar uma indução de verdade. E quando e na verdade fui eu e o Tomás Pelosi que ficamos analisando as estratégias da esquerda e desenhando a forma de falar e a forma de abordar os problemas que eliminaria esses enganos, tiraria essas nuvens de fumaça, isso funcionou muito bem. Então, isso é uma coisa que também a gente não fala, que foi o papel do Tomás Pelosi, que era o candidato a vice, na estratégia da campanha. Ele tem uma cabeça estratégica brilhante, ele é muito bom. Ele tem uma bagagem de leitura também muito boa. E nós fizemos uma dupla, porque a gente não tinha uma agência publicitária fazendo a campanha para a gente, nós não tínhamos profissionais de mercado fazendo isso. Era eu e Tomás, dia a dia, debate a debate, pensando como usar a campanha para expansão de consciência. E eu acho que isso foi uma coisa que funcionou bem, né? Em vez de jogar a campanha ideologicamente para qualquer lado, focar em dados e fatos e pensar, olha essa situação, se a situação se dá assim, que escolha vocês teriam? Um caso clássico foi na UFRJ, quando o pessoal do PSOL começou assim, um caso de como a esquerda usava a falácia na campanha, eles diziam, vocês têm o direito de se movimentar pela cidade, vocês têm o direito de ir e vir, vocês têm o direito de chegar nas aulas, vocês têm esse direito, está na Constituição, a liberdade de ir e vir é um direito constitucional.
por isso a gente vai dar passagem de graça para todo mundo. É o típico argumento falacioso, né? Ele induz uma relação de causalidade equivocada e aí ele produzia um arrobo emocional na plateia. E isso a gente viu muito como uma estratégia de campanha da esquerda. E o que o Tomás junto ficava o tempo inteiro pensando é: Carmen, pensa rápido, fala devagar e leva para o concreto. Aí a Luciana Genro, nesse debate na UERJ, que ela estava assim com a galera toda gritando, fazendo aquele barulho do pessoal balançando a mão, e aí ela tinha que fazer a pergunta para mim. E ela perguntou: e vocês do Novo, vocês vão dar passagem de graça para todo mundo? Aí eu falei: eu concordo que as pessoas... Eu ia sempre por aquilo que eu concordava primeiro. Luciana, eu concordo que as pessoas têm o direito de ir e vir. Eu concordo que os alunos têm o direito de vir para a universidade. Eu concordo que a livre circulação na cidade é um direito de cada um. Eu concordo com isso. Mas eu discordo de tirar dinheiro da mãe pobre, que está pagando hoje 48% de imposto sobre o achocolatado da criança pobre antes de ir para a escola, para pagar a passagem para aluno universitário. Eu tenho uma sensação profunda de justiça social e eu acho que isso não se faz. Agora, eu não vou aumentar, o pobre já paga 20% de imposto no feijão, 70% de imposto na cerveja, né, pagando 40% de imposto na carne, 70% de imposto no combustível. Para eu dar transporte de graça para todo mundo, ou eu não pago o motorista de ônibus, ou eu não pago o trocador, ou eu não pago todo mundo, ou eu aumento imposto. Isso eu não posso fazer. Agora, se o aluno universitário quiser vir para a faculdade de graça, podemos aumentar o preço da cerveja. Aí todo mundo ficava assim, dizer: vocês vão para a chopada daqui a pouco, vocês estão pagando 70%, a gente pode aumentar a cerveja para 75% de imposto e transferir esse dinheiro para passagem de graça. Eu acredito na democracia. Se todo mundo concordar com isso, para mim tá ok. Aí gerava aquele mal-estar, assim, na plateia, e aí depois os meninos vinham me dizer: nossa, eu não tinha percebido essas relações. Quer dizer, o número e o fato desmontam a demagogia. Porque na realidade o argumento falacioso é uma tática de propaganda que os russos inventaram já na época da Revolução Russa, que era você usar coisas que são indiscutíveis, um direito indiscutível de ir e vir, para induzir a aprovação de uma política pública que não tem nada a ver com o direito de ir e vir, né? E a esquerda usou muito isso na campanha, isso é uma tática de propaganda conhecida. Na realidade, Gramsci, de muitas maneiras, diz muito isso, quer dizer, e você tem Althusser e alguns pensadores da escola de Frankfurt e das teorias comunicacionais que mostram como isso, de fato, produz uma adesão emocional ao discurso. Não dá para dizer que é só a esquerda que usa isso, na verdade o Trump usou muito esse mesmo recurso na campanha dele nos Estados Unidos, mas o retorno aos dados e fatos aqui no nível municipal ajudou a dar essa sensação de honestidade. Isso foi uma coisa que a gente viu que funcionou muito na campanha, né? E aos fatos, e com isso empoderar o cidadão para de fato tomar a decisão correta, que era o que a gente queria que as pessoas vissem, que se você quer justiça social de fato, você não pode ter passagem de graça para todo mundo. Essa questão, principalmente de mostrar que a gente não é contra a justiça, ou que a gente não é contra o pobre, foi importante na campanha, e a gente tentando o tempo inteiro mostrar que o liberalismo é bom para todo mundo, né? Porque esse pobre com esse dinheiro na mão, em liberdade para decidir, decidiria muito melhor do que transferindo esse dinheiro para o Estado. Então, a gente trabalhou muito essa questão de que o liberalismo é bom para o pobre. E eu acho que isso também foi uma coisa que a esquerda não esperava, né? Quando nós começamos a fazer uma defesa do empreendedorismo, de novo, esses partidos, todos os candidatos desses partidos batiam na gente dizendo que isso era uma causa da elite. E aí eu dava sempre os exemplos do empreendedor da favela, o pipoqueiro, a pequena cabeleireira que abre uma portinha e não consegue
trabalhar direito sem ser escorchada por fiscal, sem ter legislação, porque está no mercado informal. Quer dizer, o que é um mercado informal para você trabalhar? É o Estado criando um monte de leis e regras que te impedem de trabalhar e depois te punindo por trabalhar. E a gente foi fazendo isso, então, quando a gente dizia, é uma pena que eles estão contra o empreendedorismo, contra o pipoqueiro, o cabeleireiro da favela, o cara da carrocinha de cachorro-quente, o camelô que precisa sustentar a sua família. Aí as pessoas paravam para pensar no argumento falacioso que se você defende a liberdade, você defende o empreendedor e a livre iniciativa, você está defendendo a elite, que foi uma outra estratégia que a esquerda usou muito contra a gente. A ideia de que a liberdade só é bom para o rico. E aí você atacando a necessidade do pobre, a necessidade da população em geral, você desmonta essa falácia. Bom, então, a gente já na reta final, a gente vai ser um pouco futurista. Então eu queria saber o seguinte, a senhora está falando bastante na gente, né, se envolvendo na dinâmica do novo, nos projetos do novo, na perspectiva do novo. A gente tem esse trabalho pela frente, a gente tem esse desafio pela frente. 2018, qual o papel que a senhora enxerga pessoalmente no partido? O que a senhora pretende fazer para 2018? Vai concorrer de novo para algum cargo? Como é que vai ser? Qual é o projeto? Então, na realidade, eu não estou pensando em concorrer a 2018. Pessoalmente, o custo pessoal e profissional para mim seria muito grande por conta da estratégia do partido com a qual eu concordo. Aí entra aquela coisa, né? Se você acredita na liberdade com responsabilidade, você é responsável pela sua decisão. Então, eu não estou criticando a estratégia do partido, eu estou dizendo que nesse momento, para mim, ela não é viável, porque eu vou estar com 56 anos em 2018, minha filha vai estar com 10, eu tenho uma filha pequena ainda, né? E eu não tenho um colchão de poupança que me permita me aposentar e ser a política que eu gostaria de ser. Honesta, sem carreirismo, essas coisas. Então, se eu entrar com 56 anos para deputado federal, que é o que o partido precisa agora para a gente passar a cláusula de barreira, eu vou abrir mão da minha empresa de consultoria e abrir mão do meu trabalho acadêmico para viver com salário de deputado, passando a semana toda em Brasília. Entendeu? Para mim é uma coisa. E aí eu teria que voltar para o mercado de trabalho com 60 anos. E aí eu tenho que admitir que isso seria uma restrição muito grande para a minha carreira. Eu tenho uma meta de poupança que eu espero bater em mais 4 anos, e aí sim eu apoiaria o partido concorrendo de novo se o partido me escolher para tal. Mas eu preciso primeiro cuidar permitir que a minha filha esteja numa idade que eu possa ficar a semana inteira em Brasília. E eu preciso também bater a minha meta de poupança para poder me dedicar à política com tranquilidade. É diferente, por exemplo, para o Leandro Lira. O Leandro Lira é um menino, né? Ele é mais novo que a minha filha, é mais velha. Eu tenho uma filha de 27 anos. Essa experiência para o Leandro alavanca a carreira dele, vai dar visibilidade, vai dar reputação, vai dar muita coisa. Agora, na minha idade, eu não conseguiria retornar para o mercado de trabalho sem um grande custo para pessoal. Então, eu vou apoiar o partido na campanha, naquilo que o partido precisar de mim. Vou ajudar na capacitação e na formação dos políticos que o partido quiser trabalhar, essa questão de ajudar na formulação das políticas públicas, na elaboração do discurso dos políticos na campanha, pelo Facebook. Vou ajudar do modo que eu puder, desse jeito, para conseguir cumprir a minha meta de poupança e esperar minha filha estar um pouco maior. E aí, com 60 anos, vou ficar disponível para o que o partido precisar. Se precisar que eu me eleja, é perfeitamente possível cumprir um mandato nessa idade. Mas aí eu já vou ter batido a minha meta pessoal de poupança e não vou ter que tentar entrar no mercado de trabalho numa época que vai ser mais difícil. Então, eu estou tendo que conciliar isso e eu acho que essa é uma questão que todo mundo que acredita na liberdade precisa pensar, que é
a gente vai ter que compartilhar esforços, a gente vai ter que distribuir esse ônus, a gente vai ter que fazer isso junto, muita gente engajada, não pode ter dependência personalista de ninguém. E o Novo também não concorda com isso, e eu acho que é bom em termos de mensagem para o partido, que o partido daria para a sociedade também, que ele vai concorrer e fazer um novo processo seletivo. Se a gente é contra o personalismo e a gente é um partido de ideias, não pode ter dependência de nenhum indivíduo. Tem um ônus pessoal e profissional para concorrer. Então eu tive que abrir mão disso tudo e do faturamento da minha empresa, do meu trabalho na minha empresa durante todo o período de campanha. Então o prejuízo econômico ele foi grande. E hoje ainda eu estou pagando essa conta, porque tem empresas que não podem me contratar porque o compliance não permite. Esse é mais um desafio que o Novo precisa polir. Eu acho assim, eu não me arrependo e faria de novo. É uma conta que eu estava disposta a pagar, mas eu não posso pagar eternamente, senão você voa de piranha. Eu acho que cada um de nós, no uso da sua liberdade, querendo contribuir para o desenvolvimento do país e para um Estado menor, mais eficiente, vai chegar em algum momento que a gente tem algum sacrifício pessoal. Isso está no coração da ética. Eu não posso dizer que eu sou ético, né, se eu não estou disposta a nenhum sacrifício, a nenhuma renúncia. A ética implica em renúncia. Então eu não posso dizer que os outros não têm espírito republicano, não participam e não se engajam se eu não me engajo. Então o prejuízo pessoal, ele faz parte disso. E eu acho que a gente tem que enfrentar isso como indivíduos livres, né? Entrei em liberdade de escolha, estava disposta a pagar e eticamente eu acho ok fazer isso. Em algum momento dei a minha contribuição, mas eu de fato preciso organizar minha vida pessoal para poder ser a política que o Novo quer sem um grande prejuízo para minha família. E eu vou trabalhar nisso nos próximos anos. Então 2018 ainda não dá tempo. Minha filhinha vai estar com 10 anos. Agora, com 14 já dá, né? Ela com 14 eu já consigo administrar mais a distância. Muito bem, Carmen. Mais uma vez, muito obrigado pela disposição de falar aqui para o público do Boletim da Liberdade. A gente agradece de novo a entrevista. E a gente termina perguntando, em primeiro lugar, se a senhora recomendaria, diante de toda essa experiência, o Partido Novo para pessoas que estejam interessadas em ter uma experiência na política, encarar esse desafio que a senhora já desenhou muito bem aqui para nós. Que mensagem a senhora deixaria na sua despedida aqui na nossa entrevista para essas pessoas? Eu acho que a história não fala dos covardes e a gente não pode continuar se acovardando, né? Assumir um desafio como esse tem riscos, mas eu acho que nós, como seres humanos éticos, precisamos correr esses riscos e precisamos pagar esse preço. Não tem saída, não tem molezinha, né? Eu acho que está na hora de fazer isso. E eu acho que as pessoas que fizerem isso vão estar dando uma contribuição tão grande para o Brasil hoje, que eu não tenho a menor dúvida que no futuro toda a reputação dessa contribuição mais do que retorna para essas pessoas. Assim, é bom fazer parte de uma comunidade de pessoas que veem você como alguém que contribui de forma ética. Eu acho que essa é a grande vitória, a grande vantagem, o grande benefício de fazer a coisa certa. E eu acho que se cada um fizer um pouco disso, o jogo vira. Muito bem, então vamos esperar que novos lutadores, novos guerreiros surjam no nosso povo em defesa dessas causas. Mais uma vez, muito obrigado, Carmen. Nossa entrevista no Boletim fica por aqui e até a próxima entrevista.